Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal Rodrigo de Oliveira. Pelotas muda discurso e reforça elenco com jogadores experientes para a disputa da Copa do segundo semestre. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Bueno, pessoal, vamos lá então falar sobre o Esporte Clube Pelotas, que a semana foi bastante agitada na Boca do Lobo, com vários anúncios de jogadores que foram contratados aí pela direção, pelo departamento de futebol do Esporte Clube Pelotas para a disputa da Copa do segundo semestre. Vocês lembram que o discurso inicial do Pelotas era base sub-20 e reforçando com jogadores mais experientes, com jogadores que conheçam o interior. Só que o Pelotas já chegou a 15 jogadores contratados, 15 jogadores experientes, jogadores acostumados a disputar a primeira divisão de campeonatos estaduais, de campeonatos não só do Campeonato Gaúcho, mas também de outros campeonatos espalhados pelo mundo. Isso vai do lado contrário ao discurso inicializado pela direção Maurício Cerulha de que, e pelo próprio Daniel Carvalho, que faz parte ali do comando do Sub-20, do comando das categorias de base do Esporte Clube Pelotas, e também é diretor do departamento de futebol profissional. Ele acabou dizendo em várias entrevistas que a base seria de jogadores Sub-20 e que quando... E também adicionaria jogadores profissionais. Eu fiz um vídeo após essa declaração que ele deu, se não me engano foi numa conversa de arquibancada lá da Rádio Tupanci, lá com meus parceiros André Miller e o Eduardo Torres. Ele acabou falando isso, eu até fiz um vídeo aqui repercutindo essa fala do Daniel Carvalho. Eu disse, olha, não vai ser bem assim. Até a hora de conhecer o carnê, de todo mundo assinar a ata, de quem vai disputar a competição, o Pelotas adota esse discurso. Mas depois que começar, de souber quem serão os times que vão jogar e principalmente se tiver o Brasil na disputa, as coisas serão diferentes. O Pelotas não está contratando jogadores por causa do Brasil, tá, gente? Antes que alguém ache que é a relação do Pelotas com o Brasil. Não. É que tem clássico no meio. E quando tem rivalidade, quando tem esse clássico, que a gente sabe que é um clássico que para a cidade, o clássico Brapel, que tem repercussão também no estado, obviamente que a situação ela se torna diferente. O Pelotas não vai querer botar jogadores sub-20, sendo que o Brasil já disse no planejamento, vamos contratar jogadores já espelhando para a disputa da divisão de acesso. E outra situação, o Brasil está prestes a anunciar a SAF. E muito provavelmente vai ter investimento no departamento de futebol. Vai trazer jogadores de categoria de base, né? Jogadores que passaram por categoria de base de grandes clubes, mas também vai trazer jogadores a nível de primeira divisão. Então, aumentaria a competitividade na competição, no campeonato, para não ser redundante, né? E o Pelotas, obviamente, que adotou esse discurso inicialmente, e quando saiu o carnê, e quando foram lançados, né, os times lá no Congresso Técnico, o Pelotas, se eu ir com base sub-20, eu vou tomar ataque, então vamos mudar um pouco a estratégia. E o Pelotas está certíssimo, certíssimo, tem que mudar a estratégia mesmo. Não que os rapazes do sub-20, não que a gurizada do sub-20 não seja suficiente para conseguir, né, ser base de um time para disputar a copinha. Mas aí você vai colocar muita pressão em cima dos moleques e principalmente o clássico. O clássico, ele vale muito. Ele fala muito mais alto nesse momento. Sem contar que o Pelotas não ganhou nenhum dos 3 clássicos que nós tivemos nesse ano de 2025, né? Um pela primeira fase do Campeonato Gaúcho e 2 pelo quadrangular do rebaixamento. Inclusive, né, o Pelotas terminou na frente do Brasil e o Brasil ganhou um dos clássicos, o clássico do estádio Bento Freitas. Mas até aqui, o que o Pelotas anunciou, o último dos reforços anunciados, né, é o Rodrigo Mamá. Aí o Pelotas também anunciou o Nicolas Ferri, o Wendel, Douglas Zilk, Vitor Oliveira, Vinícius Kiss, para mim é uma
contratação de impacto para uma Copa, que é um jogador extremamente experiente, acostumado a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Josias, o Lucas Huck, que também é um cara extremamente acostumado a interior do futebol gaúcho, São José, Guarani de Bagé, Esportivo, enfim, é um cara extremamente experiente. Otávio, Vitor Lima, Cadim, Marlon Bica também, que é um cara formado na base do Internacional e depois rodou aí pelo Brasil e agora estava aí jogando a divisão de acesso. O Adriel também, que é um jogador formado na categoria de base do Grêmio, vem ainda com idade de categoria de base para o Pelotas, não teve muitas oportunidades, saiu, estava, se não me engano, no Gramadense e agora retorna para o Sport Clube Pelotas. E o Jean Roberto, né, que também está de volta aí ao Sport Clube Pelotas. O Jean Roberto, a gente já viu falar do Jean Roberto há muito tempo, né? E a gente imagina que o Jean Roberto já teria 35, 36 anos, né? O Jean Roberto tem, se não me engano, 30 anos. Então é um jogador ainda que pode agregar e muito, né? A gente já viu aí passagem dele pelo Bagé, pelo Farroupilha, pelo próprio Pelotas, enfim, por outros clubes aí. O Jean Roberto tá sempre também acostumado a disputar esse tipo de competição. Vocês prestaram atenção na nominata que eu falei aqui? Aqui não tem jogador, jogador que não conheça a divisão de acesso, jogador que não conheça a Copinha. Então o Pelotas é certeiro nesse momento, na hora das contratações, de buscar jogadores que conheçam o interior para disputar essa competição, que é uma competição extremamente importante no calendário do Sport Clube Pelotas. Imaginem só, torcedor do Sport Clube Pelotas, o Lobão ficar apenas com os 13 jogos do Campeonato Gaúcho. É pouco, é pouquíssimo para um clube do tamanho e da tradição do Sport Clube Pelotas. Então, o Lobo precisava, né, dar a devida importância para essa competição. E eu falei nos vídeos anteriores, o Pelotas necessita encarar a Copinha como realmente ela deve encarar o tamanho da sua camisa. E eu disse, o discurso de trazer jogadores sub-20, ele vai ser até a hora do Carné aparecer. A hora que o Carné apareceu, as coisas iriam mudar, e como de fato as coisas mudaram. Vocês viram aí jogadores contratados, ainda tem mais o Léo Ferraz, que retorna, né, de um empréstimo que ele teve aí depois do Campeonato Gaúcho. Então o Pelotas aí conta com 15 jogadores para disputar a Copa do segundo semestre. Vamos fazer um exercício aqui, né, de que o Pelotas vai disputar a Copa do segundo semestre aí com 25 a 27 jogadores. Então teria que colocar 12 jogadores do sub-20 para incrementar, para completar, né, esse elenco. Claro, né, que já o número de jogadores contratados já é superior aos jogadores da categoria de base. Então, aquele discurso que foi dito pelo próprio Daniel Carvalho lá no começo, em que o Pelotas demonstrou interesse em disputar a Copinha, em que o Daniel Carvalho, né, viabilizou aí essa possibilidade, esse discurso, né, acaba, né, ficando somente lá e o Pelotas acaba adotando uma postura totalmente diferente. E uma postura acertada, tá? Uma postura acertada. Não que aqui, né, tenha jogadores a nível Liga dos Campeões, mas aqui, nesse elenco que o Pelotas tem, e aqui não é nenhum demérito, tá? Não é nenhum demérito aí aos atletas que estão chegando ao Sport Clube Pelotas. Mas aqui tem jogadores que atendam uma necessidade do clube nesse momento. Jogadores que já passaram pelo clube, jogadores que conhecem a região, conhecem Pelotas, conhecem como é jogar o Clássico Brapel. Então isso encurta muito o caminho. Temos menos de um mês aí para o início da competição. Então, jogadores experientes facilita o trabalho do técnico Antônio Freitas. O técnico Antônio Freitas ainda vai dividir as suas atenções com o Gauchão Sub-20. Então ele precisa ter esses caras, né, prontos e preparados para que o Pelotas consiga desempenhar um bom papel ao longo da competição. Bom, agora, né, o Pelotas dá uma satisfação para o seu torcedor, né? O torcedor que estava cobrando Pelotas nas redes sociais e querendo mais do que nunca anúncios e principalmente jogadores que pudessem honrar a camisa do Pelotas. O Pelotas dá essa resposta para o seu torcedor. Esse time aqui seria fácil base para uma divisão de acesso, seria competitivo numa divisão de acesso. E aí, claro, Pelotas teria essa base de 15 jogadores e traria os jogadores diferenciais, jogadores de um investimento um pouco maior para conseguir o acesso. É desse modo aqui que se monta time competitivo
para disputar a Copinha. Então, parabéns aí à direção do Pelotas, que tinha um discurso e depois da saída do Carné mudou o seu discurso, e com a mudança do seu discurso, o Pelotas acerta nas contratações dos seus jogadores. Tem o Rodrigo Mamá, que é extremamente experiente, o Wendel, né, que passou aqui pelo Farroupilha, o Douglas Zil, que também muito jovem, participou de um acesso do Pelotas para a primeira divisão, se não me engano, lá em 2018, né? Ele estava naquele elenco, ganhou também uma copinha de segundo semestre pelo Pelotas. Ele retorna agora um pouco mais experiente. O Vinícius Quis, que é um cara extremamente experiente, já passou por vários times de primeiro nível do futebol brasileiro. O Lucas Huck é um cara extremamente experiente de interior, assim também como o Marlon Bica, é um cara vivido no interior aí do Brasil, e o Jean Roberto, que conhece muito bem a realidade do futebol gaúcho. Acerta o Pelotas em contratar aí esses jogadores experientes, e eu acho que isso aí ajuda muito no trabalho do técnico Antônio Freitas. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Então tá, cogite aí se inscrever no canal ou verifica a sua inscrição, né? Porque tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Ajude esse amigo aqui que está produzindo muito conteúdo sobre o futebol gaúcho do interior. Outra coisa também que você pode e deve fazer é deixar o like. A gente tem um bom número de visualizações, né? Porque o canal ainda tem poucos inscritos, mas a gente necessita também que você dê o like. O like é muito importante, vai mostrar para o YouTube a importância do conteúdo, e mostrando a importância do conteúdo, mais pessoas estarão aqui no canal. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!